Opa pessoal, estamos de volta aqui na nossa segunda aula. Na minha última aula eu propus um desafio para vocês. Eu perguntei qual foi o primeiro videogame, console que foi criado, tá, dentro da indústria. Eu falei, a dica era na década de 70. Pois é. Vou falar um pouquinho sobre isso agora, vou dar mais alguns detalhes a respeito. Essa nossa aula aqui, ela vai trazer para você um conceito de como é que os jogos surgiram e como é que eles influenciaram a nossa sociedade. Então vamos falar aí uma pequena linha de tempo, falar algumas coisas bem legais e eu acho que vocês vão gostar. Vamos nessa? Bom, estamos aqui. Vamos começar a voltar no tempo. Vamos falar no século XX, o século anterior a esse nosso. Falar dos anos 70, exatamente 1970, 1972. Quando saiu o primeiro videogame. Era até meio forçação de barra falar isso, mas era um videogame, você ligava ele na TV para poder funcionar, que foi o Magnavox Odyssey. O pessoal falava muito na época que ele era mais ou menos um jogo de tabuleiro eletrônico, porque o videogame, esse, né, ele vinha com um videogame que você ligava na TV com um cartucho, existia um cartucho, e existiam componentes físicos, como se fosse um jogo de tabuleiro. Mas ele foi muito importante porque ele foi o primeiro videogame qual você podia comprar e levar para casa. Então foi uma grande revolução. E outra coisa que a gente tem que começar a falar aqui sobre a década de 70 também é que são os arcades ou os videogames. Não sei se vocês já conheceram, ouviram falar aqueles videogames arcades que eram aqueles em forma de como se fosse uma grande caixa com uma TV que você botava uma ficha. E o legal disso é que foi um dos primeiros sucessos, foi um jogo chamado Pong, que foi criado pelo pessoal que deu origem a um outro videogame muito popular que foi o Atari, né? Então a década de 70 ela foi marcada pelo início da indústria de videogames, como a gente teve o Odyssey, teve o Atari, teve outros consoles na época que começaram, digamos assim, a mostrar o caminho do qual os jogos começariam a seguir. Nessa época era interessante que a pessoa que fazia os jogos era simplesmente o programador. Ou seja, era uma pessoa só que às vezes fazia um jogo desse. Até, aliás, tem um ponto interessante que eu gostaria de citar, que a primeira programadora que fez um jogo, a Carol Shaw, ela criou um clássico para o Atari, conhecido como River Raid. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse jogo. Tá? Então eu queria comentar com vocês que a década de 70 ela foi uma década onde começou tudo isso a acontecer. E foi uma febre. Os videogames tomaram de assalto a casa de todos. Aqui no Brasil, inclusive, nós tínhamos já o Atari, nós tínhamos até um videogame que era muito conhecido na época, chamado Telejogo, que dentro dele tinha o Pong, tá? Então, só para vocês começarem a se situar, que o fenômeno videogame mesmo, para valer, como a gente, digamos assim, próximo do que a gente teria hoje, né? Hoje, uma indústria muito grande, começou nessa década de 70. Então, esse é o nosso primeiro ponto legal para a gente colocar aqui dentro nessa nossa próxima aula, é falar que a revolução começa dentro da década de 70. Vamos seguindo. Bom, aí nós vamos para os anos 80, que foram anos de revolução em uma série de coisas. Você nessa época, já tinham jogos para computador. Ou seja, não, os primeiros computadores, eu falo até brincando que os primeiros computadores eram computadores a vapor. Estou brincando, pessoal. Mas eram computadores muito simples. Mas eles serviram como base para você ter o que você tem hoje dentro dos jogos. Tá? E a década de 80, ela teve dois fenômenos muito interessantes. O primeiro fenômeno foi o seguinte. A década de 70 produziu uma enorme quantidade de jogos e cartuchos. Tá? E alguns deles até começaram a se tornar meio repetitivos. E lá para 1983, por aí, o mercado de videogames começou a sofrer um processo de decadência, ou seja, começou a dar prejuízo. Tá? E em 1984 teve o que a gente chama do Grand Crash dos videogames, ou seja, o que foi isso? Nós tínhamos tantos títulos no mercado, com tantos consoles no mercado, iguais, oferecendo basicamente a mesma coisa, que o pessoal meio que se encheu. Pô, apesar que você, antes disso, tinha campeonatos, tinha uma série de coisas, mas chegou a um ponto que a coisa ficou tão repetitiva, tão chata, que não tinha nada que inovasse, que o pessoal achou, pô, cara, tô de saco cheio, não aguento mais jogar esse tipo de coisa, vamos fazer outra coisa. E os computadores também começaram a trazer coisas mais interessantes. Você, nessa época, começa a ter os computadores domésticos, os primeiros PCs, já tinha o Apple, não, note bem, não é o Mac. O Mac surge até no meio da década de 80.
mas é o computador da Apple, o primeiro, o Apple II, que tinha jogos muito bacanas. E os videogames começaram a ficar meio assim sem graça. E com esse monte de empresas, a gente teve uma grande apagão na indústria, né? É conhecido como o grande crash de 1984. Isso só foi mudar em 1985, com um videogame que para muitos está no coração de muitas pessoas, que é o Nintendo, ou o NES, ou o Famicom, conhecido nos Estados Unidos. O Nintendo, né, não é o Super Nintendo, é o Nintendo, como o pessoal fala, é o Nintendinho. Ele foi um videogame, cara, que, sabe, mudou o mercado de videogames. Ele deu uma nova vida ao mercado de videogames. E a coisa começa a caminhar também. Um outro ponto legal nessa década de 80, que a gente tem que falar também, é que já existiam jogos de tabuleiro, vários jogos de tabuleiro. Aliás, existiam muitos títulos aí que começaram a ser migrados para os computadores. Era uma coisa um pouco limitada, assim, não era aquela, caramba, como a gente tem hoje, tá? Porque os computadores não eram muito poderosos. Para vocês terem uma ideia, eu não sei se vocês têm, a gente hoje fala na casa de gigas de memória de um computador, né? Na época era K. É uma coisa que, pô, se você for fazer um arquivo hoje no bloco de notas, tá aí no teu Windows, você vai ver que o arquivo tem 2K, 16K, um arquivo vazio. Isso era o tamanho da memória dos computadores da época, era uma coisa muito limitada. Mas como eu falo, os caras faziam milagres, você conseguia fazer coisas muito fantásticas dentro desse momento histórico, né? E aí, para o final da década de 80, os jogos, principalmente os de computador, os videogames também estavam lá naquele momento, né? Mas os jogos de computador começam a ficar bem legais e começam a ficar bem poderosos. Ou seja, a capacidade de processamento aumenta, a memória do computador aumenta, começam a aparecer os hard disks, aquela coisa toda. E surge aí, nesse momento, tá? Um dos pontos digamos assim, que nós vamos começar a falar dentro do nosso curso, que é uma das primeiras profissões. Nós já tínhamos o programador, que sempre estava fazendo os videogames. Começou a surgir o game designer, que é o cara que projetava os jogos. Por quê? Os jogos começaram a ficar mais complexos. Então a década de 80 ela foi uma virada de página para a indústria de jogos. Tá? Só um detalhe também, os tabuleiros nessa época também começaram a se tornar um pouco mais desenvolvidos, os jogos começaram a se tornar mais complexos. Mas isso aí eu vou falar um pouquinho mais à frente, que tem na década de 90 um ponto que eu quero comentar a respeito dos jogos modernos. Nós não vamos chegar lá. Isso aí. Então, lembrando que essa década de 80 foi o quê? A grande virada. Beleza? Vamos seguindo aí. Anos 90. Bom, já falei dos anos 80 aí para vocês, do qual nós tivemos o grande crash dos videogames, a mudança com o Nintendinho. Eu falei pouco assim, porque nosso tempo é curto, mas tem muita coisa que eu vou depois botar aqui no final da nossa aula para vocês pesquisarem, para vocês ficarem mais ligados. Mas chegamos aos anos 90. Eu acho que os anos 90 foi o grande boom da indústria de videogames. Primeiramente porque antes nós tínhamos jogos 2D, né? Ou seja, se você jogava o Nintendinho, depois, agora na década de 90, o Super Nintendo, eram jogos feitos em pixels. Eu vou falar mais isso mais à frente, quando eu for falar dos artistas, tá? Os caras importantes dentro da indústria dos videogames. Mas os jogos antes eram 2D, e nós começamos agora, na época, nos anos 90, a ter os primeiros jogos 3D. E aí também, nesse período, começam a surgir as primeiras placas gráficas mais perto do ano 2000. Mas o importante é que nos anos 90, os jogos começam a ter digamos assim, uma variedade e um nível de qualidade muito maior que dos anos 80. Novamente eu falo, os computadores aumentaram a capacidade de processamento, melhoraram a sua memória, ou seja, os jogos começaram a ser mais esmerados. E o que aconteceu? Um jogo que era feito por uma pessoa, ou um jogo mais complexo para os anos 80, que era feito por 2, 3, 4 pessoas, nos anos 90 começou a ter uma equipe enorme de profissionais. Tá? Você começa a ter o game designer, como eu falei, que ele surge nos anos 80, que começa a criar o jogo. Começa a ter roteiristas, tá? Que vão contar a história daquele jogo. A série Última, por exemplo, caso vocês não conheçam, uma pesquisa, já bota aí na lista para vocês pesquisarem sobre a série Última, né? Já tinham roteiristas para fazer a história, o roteiro, o diálogo. Os programadores,
tá? Para o quê? Para programar o jogo. Artistas conceituais que antes de fazer o jogo faziam as telas do jogo antes, criavam uma série de coisas. Já tinha marketing, porque os jogos começaram a se tornar verdadeiras obras de arte. Tinha um cara só responsável por som, não só para fazer os sons do jogo, como o tiro, a voz do personagem, mas trilha sonora. Ou seja, a década de 90, ela rompe todas as limitações que existiam anteriormente nos videogames. E aí começam a aparecer séries famosas de jogos, começam a aparecer as primeiras franquias, Resident Evil, que eu digo, tá? Começam a aparecer uma série de coisas que não existiam anteriormente. A indústria de videogames começa a quê? A se tornar muito grande, tá? E ela começa a construir toda uma base para o que viria daqui para frente, com o surgimento de consoles de videogames mais poderosos. Ou seja, nós na década de 90, nós começamos a ter consoles de jogos muito mais poderosos, PS1, PS2, tá? Mas o Nintendo 64, esses consoles que começaram a mudar um pouco o aspecto dos consoles antigos, e os computadores também começaram a ficar muito mais poderosos. Ou seja, como eu falei logo no iniciozinho desse bloco, você começa a ter o surgimento das placas gráficas que permitiam aliviar o processamento gráfico da CPU, tá? Onde você teria um hardware, uma placa dedicada para fazer aquilo. Isso foi uma grande revolução. Os jogos, nesse caso, começaram a se tornar extremamente poderosos e começou-se a procurar um realismo, qual a gente tem muito nos jogos atuais do século XXI, a partir dessa época. Tá? Então é muito importante que a década de 90 ela foi uma década que mudou muito. E a cultura do videogame invadiu nosso espaço. A gente, na década de 90, começou a cultuar personagens. A gente já tinha, por exemplo, alguns na década de 80, como o próprio Mario, o Donkey Kong. E na década de 90 a gente começa a ter a Lara Croft, começa a ter outros personagens muito icônicos, tá? Que começam a balançar a indústria de games e todo mundo de entretenimento que está em torno dela. Um ponto importante que eu queria também falar, que eu não posso esquecer, como a gente está falando sobre jogos, vamos falar também de jogos analógicos. A década de 90 marca o surgimento do que a gente chama de Eurogames, ou jogos modernos. Em 1995, com Colonizadores de Catan. Tem aqui no Brasil, você pode comprar em qualquer loja, tá, de jogos. Esse jogo ele foi um marco na indústria de board games, porque ele mudou todo um conceito que nós tínhamos anteriormente de jogos de tabuleiro. E deu origem, digamos assim, a uma enxurrada de jogos que vieram logo depois, do quais você hoje tem aí na sua mesa de jogo. Então a década de 90 foi uma década impressionante, foi a década que eu chamo a década da virada. Então é importante você se situar nesse espaço de tempo aí. No próximo bloco que a gente vai falar, comentar, vamos falar sobre o século XXI, que aí o bagulho ficou doido. Vamos nessa, gente! Bom, pessoal, agora vamos para o século XXI, século que nós estamos. Aí o videogame explode em termos de tudo. De qualidade, de jogabilidade, de franquias, jogos fantásticos começam a surgir aí, né? Por quê? Primeiro que as placas de vídeo se tornam extremamente poderosas. E os consoles de videogame também, tá? Nós tivemos aí desde o nosso antigo Xbox, Xbox One, PS3, PS4, a evolução do hardware desses consoles foi uma coisa absurda. E ao mesmo tempo a evolução do hardware das placas gráficas foi um absurdo também, foi um troço assim quase que alienígena. É como se um disco voador pousasse, toma, tá aqui a tecnologia para vocês fazerem isso. Brincadeiras à parte. Mas o importante nisso é o quê? Primeiro, a qualidade do jogo em termos de imagem, de som e de jogabilidade foi às alturas. Mas aí tem um custo. Obviamente que isso aí também não vai sair barato. As equipes praticamente se tornaram equipes de cinema. Você tem jogos hoje que são 200, 300 pessoas fazendo um jogo. E esses jogos são conhecidos como jogos AAA ou AAA. São jogos top do top, tá? Eles consomem milhões para serem feitos, tá? Ou seja, um jogo aí, um orçamento de 100, 200 milhões de dólares, tá? E como eu falei, são basicamente como se você estivesse fazendo um grande filme de Hollywood, tá? Isso é uma característica muito dos jogos do século XXI. É claro que nós vamos falar depois de uma coisa que é muito querida, que são os jogos indie. Mas vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, tá? Então, o que eu tô falando para vocês, esses jogos, eles hoje, poxa,
são, digamos assim, o ápice do mercado. E eles têm um retorno financeiro muito bom. Claro, quando o jogo é bom. Quando o jogo é ruim, a coisa também fica muito feia. Estúdios são fechados devido a prejuízo. Tá certo? E outra coisa importante do nosso século XXI é esses caras aqui, os smartphones. Pois é. Quem se lembra do Nokia tijolão? Todo mundo vai se lembrar do Nokia tijolão e o joguinho do Snake, a cobra, que aliás está sendo refeito. Os smartphones começaram a ser plataformas de jogo muito importantes. Ou seja, o que acontece? Você começa a ter um mercado de jogos para os smartphones, tanto para Android, que é o sistema operacional desenvolvido pelo Google, que hoje é uma grande maioria dos telefones do mercado, e o iOS, que foi feito para quê? Para o iPhone da Apple. Então, os jogos começaram a invadir esse ecossistema. E a coisa começa a ter uma outra proporção e se cria toda uma outra indústria para esses jogos. Tá? Então, o importante que você tem que entender é que no século XXI, a gente tem hoje dois grandes estilos de jogo. Tá? São jogos para consoles, computadores com alta definição gráfica e jogos para mobile, que também são conhecidos como jogos casuais. Tá? Que alguns, apesar que alguns smartphones têm gráficos também estonteantes. E um outro ponto importante do século XXI, que eu não posso deixar de falar, tá? São os jogos multiplayer. Onde você, por exemplo, tem os MMOs, RPGs, conhecido, por exemplo, um dos clássicos aí, o Warcraft. E esses jogos multiplayer começam a dar origem aqui a outro estilo de jogo que eu já comentei na nossa primeira aula, que são os esportes. São jogos de competição entre equipes online. Então repara que o século XXI ele já traz um monte de mudanças e o mercado começa a aceitar essas mudanças e começa a se criar uma indústria muito mais poderosa em cima disso. Na onda dessa história, eu comentei há pouco, tá? Eu falei dos mercados dos jogos AAA, que são milhões de dólares para fazer um jogo, são jogos completos. Começa a surgir um movimento muito interessante e que também está movimentando, que está agitando a indústria dos jogos, que são os jogos indie. São jogos feitos por poucas pessoas, com pequenos estúdios ou 2, 3 caras no fundo da garagem. Tá? E alguns desses jogos alcançaram sucesso monstruoso, os caras ganharam grana. Não são todos, cuidado. Tá? Cuidado com essa história, eu vou fazer um jogo indie e vou ficar milionário. Não é bem assim, calma. Tá? Mas é importante falar que os jogos indie são feitos por, como o próprio nome diz, desenvolvedores independentes ou pequenos estúdios, tá? Que criam jogos inovadores e jogos assim com, sei lá, com temáticas muito loucas, que são muito bem aceitos no mercado. Você pode ter tanto jogo indie para o console ou para o seu computador, seja PC ou Mac, ou até mesmo para o smartphone. Tá? Então é importante situar vocês também nessa história para vocês começarem a entender que tem um mercado enorme aí que pode ser explorado por vocês. E para finalizar, eu vou dar um toquezinho a vocês a respeito de como é que você compra seus jogos hoje em dia. E para fechar essa nossa aula, eu não posso deixar de falar para vocês a respeito de como são vendidos os jogos hoje. No século XX, quando você ia comprar um jogo, normalmente você ia na loja, comprava uma mídia física, uma caixa que vinha com os disquetes. Você sabe o que é um disquete? Daqui a pouco a gente bota uma imagem aí para vocês verem o que é um disquete. Era uma forma que você tinha de armazenar os seus programas, tá? Ou no CD-ROM, tá? Ou seja, eu comprava uma caixa que vinha com manual, vinha com, às vezes, com uma coisa bacana, um pôster. Eu tenho saudade disso, eu sou saudosista disso. Só que no século XXI isso mudou. E isso facilitou também muito o desenvolvedor indie, que eu falei há pouco agora, para vocês, de lançar o seu jogo. São as chamadas lojas online. Uma muito famosa, que todo mundo deve conhecer, é o Steam, né? Que é uma das lojas online, se não me engano, acho que foi a primeira e mais famosa de todas. Depois nós tivemos o GOG, que era uma loja especializada em jogos antigos. Ou seja, no século XXI você podia jogar jogos do século XX. Eles vendiam esses jogos para os saudosistas, como eu, por exemplo. Né? E hoje você, por exemplo, tem a Epic, que também está aí no mercado competindo com a Steam.
E não podemos deixar de falar que as próprias empresas que produzem os consoles, por exemplo, o Xbox, a Microsoft criou o quê? A loja específica da Xbox, a rede da Microsoft específica para você comprar títulos para o Xbox. Bem como a Sony, fabricante do PlayStation, criou a PSNet para o quê? Para você poder comprar os seus jogos, tá, de PlayStation para dentro dela. Então, na realidade, hoje os jogos são comprados online, virtualmente, você não tem mais uma mídia física. Bem como também, quando você for comprar ou pegar algum jogo para o seu smartphone, você vai, por exemplo, na Google Play, tá aqui a loja da Google para você baixar os seus jogos ou comprar jogos ou aplicativos, no caso, né, para o teu smartphone Android, e vai para a Apple Store, a loja da Apple, para você comprar o quê? Aplicativos para o seu iPhone. Então, esse mercado foi uma grande mudança que aconteceu no século XXI. E fica fácil hoje para você que faz teu jogo, colocar em lojas online. Eu falei das principais, mas existem muitas outras. Os indie, por exemplo, gostam muito da itch.io, um grande marketplace, né? Onde você vai encontrar não só jogos digitais, mas também jogos físicos em formato PDF, ou seja, o jogo físico também se virtualizou em arquivos PDF. Então essa é uma mudança muito doida, né? Com relação a esse nosso século XXI. É isso. Como sempre, eu vou deixar um desafio para vocês. Primeiro, dá uma googlada aí e procura sobre o Crash de 1984, do que aconteceu com relação às indústrias de videogame na época. É muito importante você se situar no mercado para você saber o que ocorreu naquela época. E também dá uma procurada aí sobre o Famicom e o Nintendinho, o que ele realmente significou para a indústria de jogos. É isso aí, pessoal. Vamos nos ver no nosso próximo encontro. Até lá!